Rapaziada, eu vou falar uma parada aqui que talvez muita gente concorde, mas tenha medo de cravar. O problema do Marquinhos na seleção não é qualidade, é confiança. Ninguém aqui vai falar que o Marquinhos é bagre. Ninguém vai falar isso, né? Não dá, né, rapaz? Não dá nem pra sustentar isso. O cara tem carreira aí, uma carreira gigantesca aí, liderança, joga em alto nível há anos, é respeitado mundialmente. Mas Copa do Mundo não é só currículo, né? Copa é memória, Copa é pressão, Copa é lance pequeno virando trauma gigante. E quando muita gente olha pro Marquinhos hoje, lembra da Croácia. Impossível não lembrar, né? Lembra do pênalti na trave, lembra do desvio no gol e agora lembra dessa falha contra o Egito. A pergunta é simples. O Marquinhos ainda passa segurança para ser titular absoluto da seleção? Só para dar uma contextualizada rápida. O Brasil venceu, né, no sábado, o Egito por 2-1, esse último amistoso antes da Copa. O Endrick decidiu de novo. Beleza, né? Já sabemos disso, né? Mas teve um lance que incomodou demais, né? O Marquinhos erra um recuo simples ali pro Alisson. O Alisson também não faz um milagre. Enfim, o Egito rouba a bola e faz o gol. Um erro grande, né? Um erro pesado, um erro que não pode acontecer. Ainda mais num jogo de preparação, né? Para as vésperas da Copa do Mundo. E o próprio Marquinhos assumiu depois que foi um erro que poderia ter custado o resultado da partida contra o Egito. Só que a reação da torcida não foi só por causa desse lance do Marquinhos. Esse lance abriu uma ferida antiga. Para mim, o ponto não é Marquinhos falhou contra o Egito. O ponto é porque toda a falha do Marquinhos parece reativar um trauma na cabeça do torcedor brasileiro. E aí a gente precisa ser justo, rapaziada. Não é só perseguição. Na verdade, não é perseguição. Mas também não dá pra fingir que não existe um incômodo com o Marquinhos. O Marquinhos é bom. Isso não tá em discussão. Rapaziada, não tá em discussão o quão o Marquinhos é bom, assim, qualidade ele tem, né? Mas vamos começar pelo óbvio. O Marquinhos é um zagueiro muito bom tecnicamente, ele é acima da média, tem velocidade, leitura de jogo, antecipação, tem uma boa impulsão, ganha muita bola aérea o Marquinhos, tem liderança, experiência internacional e muitos anos jogando, né? E assim, em altíssimo nível, ele não joga em qualquer lugar, em qualquer liga. Então, assim, eu acho errado quando a galera tenta transformar a crítica em ele é ruim. Não é isso, rapaziada, não é isso. O Marquinhos, assim, ele não é qualquer jogador. O Marquinhos aí, ele é considerado por muitos aí um dos melhores zagueiros do mundo. Ele começou lá na Europa, ele se destacou na Roma, na verdade, né? Depois foi pro PSG, e tá há muito tempo no PSG, capitão, líder. Ele tá no PSG desde a época que o PSG não ganhava nada lá, que, né, do mega time, ele ficou. E agora ele tá ganhando aí como capitão, ganhou 2 títulos aí de Champions. Então o Marquinhos, assim, a real é que o Marquinhos não é um zagueiro qualquer, né? Não é. Ele tá entre os melhores zagueiros do mundo, sim. Tecnicamente, liderança e tal. Ele tá, isso é um fato, né? Não tem como a gente negar isso aqui. É assim, ele tem respeito internacional. O ponto é outro. Uma coisa é ser bom jogador. Outra coisa é ser jogador que a torcida confia em jogo grande. Eu acho que é aí. O Marquinhos, principalmente na Copa, na seleção. E no caso do Marquinhos, na seleção, essa diferença pesa muito, rapaziada. A Copa de 2022 contra a Croácia deixou uma marca muito grande. Não foi só o pênalti perdido, né? Não foi. Teve o gol da Croácia, teve o desvio nele, teve a cobrança na trave, né? Teve a eliminação. E olha, a eliminação não foi só culpa dele, né? O Brasil errou como equipe, errou na gestão do jogo, errou na transição defensiva, ficou exposto, tomou o contra-ataque quando não podia tomar. Assim, foi uma merda, né? Aquele jogo contra a Croácia, o Brasil fez uma série de merda naquele jogo lá. Só que futebol também é imagem, né? E a imagem final que ficou do Marquinhos, ficou na cabeça de muita gente, foi o Marquinhos participando do lance do gol e depois batendo um pênalti na trave. Isso ficou na cabeça de muita gente, muito torcedor brasileiro. A torcida pode até esquecer estatística, né? Mas ela não esquece trauma. Nenhum torcedor esquece trauma. E aí, quando acontece uma falha contra o Egito, igual o que aconteceu no sábado, mesmo sendo amistoso, a cabeça do torcedor vai direto pra lá. De novo, Marquinhos, será que na Copa vai acontecer outra vez? Dá pra confiar? Esse é o problema. E aqui tem um detalhe importante, rapaziada. A cobrança do Marquinhos é maior justamente porque ele não é qualquer jogador. Ele é experiente, ele é líder, né? Ele é a liderança do time, ele é o capitão, ele é um dos caras que passam a imagem, né? Essa imagem de segurança, solidez e tal, ou era pra passar isso, né? Então, quando um zagueiro jovem erra, muita gente fala, faz parte, tá aprendendo e tal. Mas quando o Marquinhos erra,
a reação é outra. Porque dele a gente espera segurança, dele a gente espera casca, dele a gente espera que esse tipo de erro não aconteça. E aí, quando acontece, o impacto emocional é maior. Não é só o erro técnico, né? É o símbolo do erro. É o torcedor pensando, pô, se isso acontece contra o Egito, e se acontecer no mata-mata da Copa? Uma Alemanha aí, uma França, uma Argentina. Na minha humilde avaliação, rapaziada, essa é a discussão real. Marquinhos tem que estar no grupo? Sim, pra mim, sim. Agora, titular absoluto aí eu já acho discutível. Se o Éder Militão, que não tá, né, não foi convocado, tava machucado e tal, se o Éder Militão tivesse bem, né, 100%, se o Gabriel Magalhães, que ainda não jogou aí nesses amistosos, tiver 100%, se tiver outras opções, por exemplo, o Bremer, eu não acho absurdo nenhum discutir a titularidade do Marquinhos. Sinceramente, rapaziada. Eu não acho assim, ele inquestionável, não. E isso não é desrespeito com a carreira dele. A carreira do Marquinhos pede respeito, né? Pô, acabei de falar isso, citar várias situações dele aí. Mas os momentos decisivos dele pela seleção pedem debate. E, por exemplo, o Gabriel Magalhães, é que o Militão tá machucado, vive machucado, né? Mas pra mim, os três 100%, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão 100%, pra mim a zaga tranquilamente é Gabriel Magalhães e Éder Militão. Sem assim, pô, o Marquinhos reserva. Seria meu reserva ele. Se o Militão tivesse 100%, Gabriel Magalhães 100%, ele seria reserva. E com Magalhães, Bremer e ele, eu tenho sérias dúvidas. O Gabriel Magalhães, pra mim, é meu titular absoluto da zaga ali. O Marquinhos brigaria por posição com o Bremer. E eu usaria o Bremer como titular. Assim, ainda tem um Léo Pereira correndo por fora ali, mas o Léo Pereira tá chegando agora na seleção. Pra mim, ele tem que esperar mais um pouquinho. Mas, sinceramente, eu acho que eu entraria nesse jogo contra Marrocos com o Gabriel Magalhães, se tiver 100%, e o Bremer. Eu deixaria o Marquinhos no banco. Eu acho que eu deixaria ele no banco. Pensaria, eu olharia no treino, eu veria como é que o time ia lidar com essa situação, porque ele é um líder, o capitão. Assim, aí tem que pensar um pouco mais, mas o 100%, Gabriel Magalhães e Éder Militão. Marquinhos banco na minha seleção. Porque numa Copa, o zagueiro não pode só jogar bem, né, rapaziada? Ele precisa transmitir paz, pô. O Marquinhos não me transmite paz ali na zaga da seleção. Quando a bola sobra ali, quando o time tá pressionado, quando o jogo tá 1-1, o torcedor precisa olhar pra ali pra zaga e pensar, pô, ali eu tô tranquilo. E hoje, com o Marquinhos, muita gente não sente isso, tá? Não é só eu, não. É uma galera, tá? E agora, sem exagero, não dá pra crucificar o cara por um lance também. Também não dá, né? Também não dá pra jogar a carreira dele no lixo também. Isso seria injusto. Mas também não dá pra passar pano como se fosse qualquer coisa, né? O Marquinhos tem uma ficha corrida aí na seleção de erros, né? E esse erro contra o Egito serviu como alerta. O Brasil venceu, então a pancada ficou menor. Se perde esse jogo, rapaziada, a pressão ia ser absurda. Mas como ganhou, muita gente vai tentar empurrar o assunto, né? Deixa pra lá, né? Vai botar debaixo do tapete. Só que Copa tá aí. Não tem como esconder, né? E em Copa, detalhe vira eliminação. O Brasil não pode chegar numa Copa com dúvida no seu zagueiro titular e capitão, pô. Não pode, pô. O Marquinhos é um capitão, pô. Então, pra resumir, rapaziada, eu respeito demais o Marquinhos, acho um zagueiro de alto nível, liderança reconhecida, carreira gigante aí na Europa, e eu quero de verdade que ele arrebente na Copa, né? A verdade é essa. Se o Marquinhos for bem, a seleção for bem, vai ser campeão, eu vou ficar feliz pra caramba. A verdade é essa. Mas na seleção, pra mim, ele não é indiscutível. O debate não é se ele é bom. O debate é se ele ainda passa confiança. E eu quero saber de vocês. Você confia no Marquinhos como titular absoluto da seleção? Ou acha que o Militão, se tivesse bem, Gabriel Magalhães, o próprio Bremer ou outro nome deveria ganhar essa vaga? Comenta aqui, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!